A Legião Romana foi uma das unidades militares mais avassaladoras e disciplinadas da história. Criada para proteger o império temido, odiado e cobiçado por muitos, os soldados legionários pareciam incansáveis e lutavam de corpo e alma pelo Império Romano. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar como era ser um soldado das Legiões Romanas. Então eu já conto com o teu like para ajudar o vídeo chegar a mais pessoas. E sem mais demora, vamos para a história. O exército romano teve importância fundamental para a expansão e o desenvolvimento de Roma. Foi o exército o responsável por conquistar diversos povos, desde os gregos aos cartaginenses, sírios, egípcios, dentre tantos outros, tornando Roma um dos impérios mais extensos da antiguidade. Ainda antes de se tornar império, quando Roma era apenas uma cidade antiga sob o regime republicano, o exército já tinha a responsabilidade de proteger o território de invasões de povos que se localizavam nas proximidades, como os etruscos. Neste período, servir o exército era obrigatório e não remunerado, que se baseava no sentimento de pertencer e se identificar ao povo romano. Com o processo de expansão romana, foi preciso uma reorganização, inclusive na forma de ingresso no exército. Foi nesta época que a profissionalização ocorreu, ou seja, servir ao exército passava a ser um trabalho remunerado e não mais uma obrigação patriótica. Eram muitos os homens que voluntariamente procuravam o exército para servir, sem que fosse preciso obrigá-los. Isso porque o serviço era bem remunerado em comparação aos demais serviços prestados em Roma, garantindo alta procura para o alistamento. A legião era uma unidade do exército, a maior delas. Durante a República Romana, cada general ficava responsável por uma legião e sobre ela tinha amplos poderes. Assim, os membros das legiões eram altamente fiéis aos generais, mais fiéis até que ao Estado romano, especialmente porque eram os generais os responsáveis por distribuir porções de terra aos soldados quando eles entravam em reserva, garantindo o futuro dos soldados. Durante o período imperial, as legiões eram formadas pela infantaria pesada de elite do exército romano. As legiões romanas eram um verdadeiro rolo compressor, vencendo gregos, cartaginenses, gauleses, bretões, sírios, egípcios, lusitanos e hispânicos. Sua força ocupou 10.000 quilômetros de fronteiras e saiu da Europa rumo à África e Oriente Médio. Eram os grupos de guerreiros que formavam o exército do império mais poderoso do planeta naquela época. Em seu auge no século I d.C., organizadas para realizar manobras bastante difíceis, cada legião tinha até 6.000 homens distribuídos em 3 grandes grupos: as cortes, os manípulos e as centúrias. Suas 2 maiores lições são copiadas até hoje pelos exércitos do mundo todo: disciplina e estratégia. O componente principal da legião era a infantaria pesada, formada por soldados que lutavam a pé, armados com pilo e gládio, protegidos por uma armadura segmentada, um escudo retangular convexo e um capacete, sendo que o mais utilizado no período foi o modelo imperial gálico. A infantaria era organizada em forma de xadrez com as tropas intercaladas. Na primeira linha de combate ficavam os guerreiros mais jovens, chamados de hastados. Homens mais resistentes, chamados príncipes, ficavam na segunda linha de combate e entravam em ação quando os hastados falhavam. Na terceira linha, os soldados mais experientes entravam na batalha nos momentos decisivos.
Faziam ainda parte da infantaria as bandeiras coloridas, que no meio do caos da guerra mostravam onde estava cada um dos grupos de soldados. Uma das principais táticas de batalha da legião era chamada de testudo. Os soldados juntavam os escudos formando uma carapaça protetora contra lanças e flechas, avançando contra o inimigo. Chegando a curta distância, partiam para a luta corpo a corpo com espadas e lanças. Outra tática bastante utilizada foi o bate e foge, uma infantaria leve conhecida como velites. Era formada basicamente por arremessadores de lanças e geralmente colocada na vanguarda da legião. Depois de arremessar suas lanças, recuavam pelos corredores estreitos abertos dentro da corte. Com o passar dos anos, as forças inimigas foram ficando cada vez mais móveis, obrigando o exército romano a mudar sua organização e estratégia. Adicionalmente, durante esta época, grupos cada vez maiores de bárbaros começaram a assentar-se nos territórios romanos. As tropas contratadas para que ajudassem o exército romano não se organizavam como as antigas legiões. Eram mercenários nativos independentes, que seriam conhecidos como tropas federadas. Embora servissem sob as ordens de oficiais romanos, as tropas destas unidades eram muito barbarizadas e não eram romanizadas nem na sua estrutura militar, nem na sua ideologia pessoal, se rebelando contra os romanos. Os bandos de bárbaros começaram a penetrar cada vez mais através das fronteiras vulneráveis. As ondas de invasões bárbaras continuaram, e algumas delas atingiram mesmo o coração da Itália, até colapsar as fronteiras do Império Romano do Ocidente. Simultaneamente, as tropas bárbaras que se encontravam em Roma passaram a um estado de turbulências e revoltas quase contínuas desde 409 d.C. em diante. Em 476 d.C., estes exércitos terminariam tirando o trono de Rômulo Augusto, o último imperador do Império Romano do Ocidente. As legiões romanas eram de botar medo em qualquer exército, mas nem tudo que é bom dura para sempre. A determinação, bravura e disciplina do exército romano serão sempre lembradas e irão atravessar séculos, contribuindo de alguma forma para muitas forças armadas. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Te espero na próxima história.